Oi pra você, aqui bancada tá na área para falar de muito futebol. Tem Copa do Nordeste nesse fim de semana, teve no meio de semana. Clássico Rei Ceará venceu o Fortaleza por 1-0. O clássicozinho chorado, bem disputado, mas foi muito bom e interessante da gente debater. Tamo por aqui com os meus companheiros Washington e Armando, mais uma vez, nessa vez time completo, né? Semana passada deu ruim, mas vamos falar desse clássico. Primeiro, boa tarde, não, bom dia, a gente não almoçou ainda, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Bom dia, Carlos, bom dia, Armando, né? Saudar o Armando retornando aí, e saudar quem tá em casa, já chama, já convida para todo mundo assistir o Arquibancada, vamos comentar sobre clássico. Importante, uma vitória que para o Ceará, em termos de competição, foi muito mais importante, de pontuação. O Ceará estava momentaneamente na lanterna, entrou novamente na briga da classificação. Para o Fortaleza, encaixe novamente do que a gente vem comentando, essa mecânica de jogo, do que esse elenco pode extrair, o Voivoda consegue extrair bem mais desse elenco do que está oferecendo agora. Justiça? É justo, o Ceará sempre sendo muito efetivo, né? Sendo muito competente na hora de finalizar. É sempre aquela guerra entre a transpiração e o melhor elenco, aquela qualidade. E não só ir lá e fazer o gol, mas se defender muito bem, né? Marcar muito bem, suportar aqueles minutos finais. Eu acho que o Ceará foi muito bem, foi um placar justo. Vamos abrir o Arquibancada de hoje falando desse clássico, porque a gente até conversava aqui antes de entrar no ar, eu, Armando e Washington, sobre o sistema defensivo do Ceará. O Richard foi efetivo quando ele precisou, e até a gente divergiu de algumas ideias, e eu acho interessante a gente colocar isso em pauta, porque a gente viu defesas muito importantes e cruciais para o Ceará sair no jogo, como o Ceará gosta. Olha, eu acho que quando a gente fala de sistema defensivo, Carlos, a gente não pode só lenhas mais uma vez, né? Que é aquilo que a gente sempre comenta. O Ceará, para igualar tecnicamente com o Fortaleza, vai ter que ter essa compactação, esse cumprimento do plano tático muito fidedigno do que o Mancini prega. Então, com isso, o Fortaleza passou a ter, de fato, dificuldade, e isso carece não só do Ceará ter efetivo nessas linhas compactadas, mas uma carência de construção do Fortaleza antes Caleb, que depois a gente vai entrar nesse tema. Mas acho que o Richard individualmente sim foi destaque, né? Acho que as chances, principalmente a do Marinho, acho que também a cabeçada do Pikachu, a gente estava conversando aqui internamente, acho que foram as duas defesas mais difíceis do jogo, mas eu acho que o sistema defensivo como um todo, o Ceará suportou bem essa pressão. A gente tem que reconhecer esse nível técnico superior ao Fortaleza. São jogadores que individualmente, em algum momento, eles vão ter fazer um contra um, como o Moisés tem a capacidade de fazer, um jogo apoiado que o Pikachu faz, o próprio Machuca também, que eu acho que foi prejudicado nessa função centralizada. Então, eu acho que o sistema defensivo foi bem, mas ainda consegui enxergar falhas. Principalmente nessa bola que entra pelo meio com o Ramon Menezes e entra o Matheus Felipe, que foi a bola que o Caleb achou no Lucero, óbvio, tem a qualidade do Caleb, mas eu acho que esse ponto ainda, essas linhas aí, quando ele coloca o David Ricardo para fazer uma linha de 5, acho que o Ceará bateu cabeça em algum momento, cabe ajuste aí pro Mancini ainda dentro desse sistema defensivo. E Armando, a gente já vinha falando há algumas semanas aqui dessa falta de efetividade que o Fortaleza tem ali no último passe, né, na hora de botar a bola para dentro. E a gente pôde observar no Clássico alguns pontos disso também, né? O Fortaleza não conseguiu ser efetivo e não conseguiu abrir o placar quando foi necessário, né, cara? O Voivoda foi muito feliz no pós-jogo, quando ele fala que para ganhar precisa fazer gol. Então, o Clássico, ele mexe com a emoção, ele mexe com o sentimento do torcedor, não só do torcedor. O Washington fala da necessidade de mexida na tabela, mas principalmente da necessidade anímica, do espírito do grupo. Eu acho que o Ceará ele sai muito forte desse clássico vencido por 1-0, suado, não importa, ele ganhou. A gente está em semanas que antecedem a grande decisão do Campeonato Cearense, uma decisão que vale hexa, inédita, para o Fortaleza, amplo e claro, já é o grande foco do primeiro turno, da primeira parte do ano. Então eu acho que o Fortaleza sim, faz um bom jogo, e aqui tem aquele paralelo não dentro do Fortaleza que a gente espera, que a gente sabe que pode entregar muito mais. Mas o Fortaleza que tem 4 chances muito claras de gol. E aí você pode dizer assim, poderia ter construído mais? Poderia. Só que o Ceará desceu muito. Quando você pega ali da metade do segundo tempo pra frente, é um Ceará muito baixo mesmo. Tem um momento que os zagueiros estão construindo, porque você fala assim, poxa, o Voivoda podia puxar o Caleb mais para trás? Podia, mas os caras estavam na 4ª linha lá embaixo mesmo, alçando bolas na área, e aí o Ceará muito bem por cima, e aí é onde, aquele termo, né, sabe sofrer. Então acho que tem mérito sim na proteção, e eu concordo com você, o Fortaleza perde, poderia ter saído com um placar de 3-1, poderia ter saído, criou para isso, não é uma apresentação digna do Fortaleza de primeira divisão de Sul-Americana que se espera, mas um Fortaleza que entrega o mínimo necessário para vencer o jogo. O Ceará estava num dia feliz e conseguiu conquistar com mérito os 3 pontos. A gente viu essa bola aí que acabou de passar, a cabeçada que dá na trave, né? O Richard ele acompanha com o olhar se a bola
centímetrozinho pra direita, não tem como pegar, Não né, tem. cara? E você vê o quanto a sorte também influencia, né? Não só a efetividade do sistema defensivo e ofensivo, Washington, mas a sorte, porque um lance como esse aí poderia mudar completamente o jogo, O né, Fortaleza, de fato, começa o jogo criando duas chances muito claras que pode mudar o panorama de um jogo, né? Se o Fortaleza faz 1-0, o Ceará vai ter que, de fato, se expor mais. Aí o Fortaleza gosta desse jogo de transição rápida, que o time dá espaço. Mas o ponto em que eu vejo com o Armando, assim, por achar que esse elenco pode dar muito mais do que tá dando, eu não consigo enxergar um jogo bom. Por quê? Primeiro ele inicia com o Machuca, né? Ele perde o Machuca para uma opção de segundo tempo e meio que colocando ele centralizado, ele não consegue extrair do Machuca todo o potencial técnico, porque o Machuca é claramente um extremo. É um cara que precisa de um corredor para fazer velocidade. É tanto que o primeiro tempo, as bolas que o Machuca tenta construir, ele erra. A tomada de decisão dele de um meia é errada. É um jogador mais de drible. Então ele perde esse jogador, já que ele não tinha o Kevin para a seleção, ele só tinha praticamente o Marinho com a função de extremo. Então acho que mesmo o Pochettino não estando mal, eu acredito que o Pochettino, dentro da função, ele vai ser mais efetivo que o Machuca. É um cara que é mais técnico. É um cara que taticamente vai saber recompor, vai saber ter uma construção melhor que o Machuca. Que você preserve o Machuca para você ter no segundo tempo, que o Fortaleza vem sempre muito mais forte do que o Ceará, com o Machuca, com o Marinho, com o Pedro Rocha. Então, essa posição do Machuca, eu acho que ele meio que, entre aspas, queimou uma substituição e o próprio jogador, que ele não conseguiu exercer. Então, não gostei desse início, né? Ele repetiu o time contra o Maracanã, né, mano? Eu acho que ele teve dificuldade, e aí quando o Caleb entra, que é da função, a gente vê uma diferença, né? Um cara que vai achar o cero, é um cara que de fato um 10 nato. Que aí, novamente, eu acho que o Fortaleza tem dentro do elenco contratações que ainda não deram certo, como foi o caso do Luquinha, que veio para ser um meia. Pochettino, que jogou muito ano passado nessa função. Acho que na ausência do Kevin, na ausência do Caleb, de ter essa sequência, acho que ele deve ser testado mais nessa função. Então acho que o Fortaleza não faz um jogo bom, digno do que as suas peças podem oferecer. O que é que você pensa, Armando, disso? Dentro desse assunto é muito legal, eu que acompanho muito o Vojvoda, olho pro trabalho assim nas entrelinhas. Para você entender o Vojvoda, e dentro da fala do Washington tem um recorte interessante, que é o seguinte: Machuca para o segundo tempo. Para você entender a escalação do Vojvoda, você precisa entender que quando ele bota os 11, necessariamente ele está pensando na peça que ele vai colocar no segundo tempo. Então, quando ele não coloca o Caleb e cria esse desconforto com o Machuca, que o Washington tem total razão, e aí, dentro do mais aproximado, né, eu não sou fã, sou um crítico absurdo do Pochettino vindo de trás, mas com certeza está mais próximo do ideal do que o Machuca no meio. Fica realmente perdido. Mas aí, Armando, o Vojvoda foi burro? Não, eu consigo entender. Ele guardou o Caleb para o segundo tempo. Ele não bota. Vocês fica de fácil compreensão. Não é que ele bota o Machuca, é que ele guarda o Caleb, ele pega como se fosse o melhor cartucho dele, a melhor arma, e diz: eu vou ganhar um jogo com esse cara no segundo tempo. Então a leitura do Vojvoda de fortalecer a mexida dele, ele gosta disso, ele gosta dessa estratégia, ele gosta de pensar. Muitas vezes as pessoas dizem: o Caleb é reserva. Não, é como se ele estivesse pegando o maior poder ofensivo dele e diz: vou acabar com o jogo nesse minuto aqui. E não conseguiu, porque o Ceará se defendeu muito bem, aí é onde entra o mérito do adversário. Então eu acho que se ele coloca o Caleb de início e depois vem com o Machuca, no clássico passado deu certo. Sim. Deu certo, ele tenta surpreender e dessa vez não foi feliz. Vamos ouvir o que disse o Vojvoda nesse duelo contra o Ceará. Ele fala agora sobre a análise desse jogo. Vamos acompanhar. Sobre la partida, yo que comenzamos bien la partida, hicimos dos opciones muy claras, Kusevich que da en la travi y Pikachu. Después de eso, hallo que adversario encontró el juego de segundas bolas, comenzó a manejar el partido a partir de esas segundas bolas. En el entretiempo falamos sobre eso, hicimos una mudanza, queríamos más fuerza en el medio campo. Más continuar con los mismos jugadores. Tivemos, el adversario consiguió gol a través de un rebote de bola parada. Nos tivemos después en ese segundo tiempo también, hallo que 4 opciones muy claras. Muito sóbria a análise do Vojvoda desse jogo. Já o Mancini, ele fala sobre como essa vitória no Clássico pode influenciar no restante da Copa do Nordeste para o Ceará. Pode soltar. Que vão ser jogos difíceis também, eu não tenho dúvida disso, mas sempre que você vem de uma vitória, a possibilidade, a probabilidade da sua equipe entrar com um astral melhor, emocionalmente mais ambientada,
ao jogo, ela existe. Então eu espero que isso seja determinante, que o Ceará possa já no jogo de domingo mostrar novamente uma boa relação com aquilo que normalmente acontece dentro de um jogo de futebol, que seja protagonista, mesmo jogando fora de casa. Armando e Washington, uma vitória num clássico como esse que foi no fim de semana, pode influenciar no restante da competição? Eu acho que é um fato que consegue mexer com os brios do atleta. O atleta também é ser humano, então a grande motivação é aquele encaixe que falta, é a volta da confiança, é o cara poder arriscar mais, o próprio treinador consegue ter mais certeza, consegue ter essa chancelada da diretoria de dizer, puxa, deu certo, ele conseguiu.